O programa Saber Direito desta semana é com o professor Tiago Carnim e o curso sobre Direito Constitucional. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, está começando mais um Saber Direito, um programa da TV Justiça. Eu me chamo Tiago Carnim, sou assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia e professor de Direito Constitucional. O tema do nosso curso é Controle Estadual de Constitucionalidade. Essa é a nossa terceira aula. Já trabalhamos em aulas anteriores questões envolvendo o poder constituinte derivado decorrente. Também, a partir da aula passada, começamos a trabalhar alguns conceitos já do controle de constitucionalidade. E são esses conceitos que nós vamos continuar na aula de hoje e também trabalhar alguns conceitos, algumas regrinhas, alguns institutos dentro da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, olha só, nós vimos na aula passada o quê? Vimos os pressupostos do controle de constitucionalidade, então nós vimos que existe a possibilidade desse controle, dessa verificação da compatibilidade das leis com a Constituição. Uma lei que é incompatível com a Constituição, ela merece ser expurgada do ordenamento jurídico, por isso o controle tão importante hoje, nos dias atuais. Vimos que a possibilidade do controle existe porque há uma supremacia da Constituição Federal em relação às demais normas infraconstitucionais do ordenamento jurídico e também porque existe uma Constituição rígida, né? No caso do Brasil, nós temos uma Constituição que pode ser alterada, sim, porém por um procedimento muito mais rigoroso, muito mais dificultoso. Esses dois fatores são essenciais para o controle de constitucionalidade. Vimos um pouquinho também do parâmetro, né? Vimos que o parâmetro do controle de constitucionalidade, ele tem como base o corpo da Constituição e o ADCT, então preâmbulo não é parâmetro de constitucionalidade, porque parâmetro, segundo o Supremo Tribunal Federal, não tem força normativa. Além disso, nós também começamos a trabalhar um pouquinho do histórico do controle, vimos o caso do controle difuso, né, o sistema difuso inaugurado lá nos Estados Unidos, principalmente como seu grande marco, o caso Marbury versus Madison, e também no controle concentrado, inaugurado por Hans Kelsen, na ocasião da sua relatoria da Constituição Austríaca de 1930. E aí vimos basicamente as duas grandes diferenças. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes do controle concentrado e do controle difuso. Mas só para adiantar, controle difuso é aquele controle que pode ser feito por qualquer magistrado. Controle concentrado não, só a Corte Suprema, por meio de uma ação própria, um processo objetivo, é que isso pode ser feito. E aí começamos a trabalhar também alguns tipos de inconstitucionalidade, né? Inconstitucionalidade formal, material, a total, a parcial. Vimos também inconstitucionalidade por ação e por omissão. Também nós vimos, o último assunto que nós vimos na aula passada foi a inconstitucionalidade direta, né? E a inconstitucionalidade indireta, que é quando aquele ato normativo trata-se de um ato normativo secundário, né? Ele tem como fundamento de validade um ato primário. Lembrando que os atos normativos primários são aqueles que estão previstos na Constituição. Emenda, lei ordinária, lei complementar, decreto autônomo, né, do presidente da República. Estes estão previstos, eles têm fundamento na Constituição. Estes sofrem, sim, controle de constitucionalidade. Os atos normativos secundários, eles derivam dos primários. Então, o que nós temos é um controle de legalidade e não de constitucionalidade. Muito bem, olha só, um próximo ponto que eu tinha aqui para trabalhar com vocês é a chamada inconstitucionalidade originária e a inconstitucionalidade superveniente. O que é isso? Um nome tranquilo também, não tem assim muito segredo. Olha só que interessante. Inconstitucionalidade originária. A lei, desde a sua origem, ela viola a Constituição. Ela nasceu inconstitucional, ela nasceu ruim. A isso se dá o nome de inconstitucionalidade originária. Mas também existe um outro tipo de inconstitucionalidade que nós chamamos de superveniente, ou seja, posterior.
Então, pode acontecer, como é que funciona? Funciona assim, a lei nasceu boa, ela nasceu constitucional. Quando ela foi editada, ela foi feita de acordo com a Constituição da sua época. Muito bem, foi promulgado, tudo bonitinho, certinho. Depois de algum tempo, a Constituição foi alterada. Houve uma emenda constitucional e, de acordo com o novo texto da Constituição, essa lei não era mais compatível. Então, é a chamada inconstitucionalidade superveniente. Por quê? Porque ela acontece em momento posterior à sua edição, ao início da sua vigência. E atenção, muita atenção com isso daqui, porque geralmente o Supremo Tribunal Federal não admite o quê? Controle de constitucionalidade com base, com fundamento em inconstitucionalidade superveniente. As ações que nós temos, principalmente no controle concentrado, elas só vão discutir o quê? Inconstitucionalidade originária. Tá? Então, esse é um assunto muito importante. Segundo o entendimento do Supremo, não cabe controle de constitucionalidade por inconstitucionalidade superveniente. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a Constituição é alterada e a lei não acompanha, o que acontece é o fenômeno da recepção, ou da não recepção, nesse caso. As normas que já existem, que são compatíveis com a nova Constituição, elas são recepcionadas. E as normas que são incompatíveis com a nova Constituição, elas não são recepcionadas, elas são revogadas por não recepção. Então, o Supremo entende, se a norma já está revogada porque ela não foi recepcionada, então não tem que se falar em mover uma ação direta de inconstitucionalidade por esse motivo. Tá? Claro que estou falando aqui do objeto da ação principal, que é a ADIM, a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Existe uma ação específica, que é a ADPF, no âmbito federal, a arguição por um preceito de descumprimento do preceito fundamental. Nessa situação, aí sim podem ser discutidas leis anteriores à Constituição de 88, em que pode ser discutida se essa lei foi recepcionada ou não. Porque, afinal, nós não temos realmente uma lista de leis que foram recepcionadas. Mas, a princípio, não pode ser objeto de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade, uma lei com base em inconstitucionalidade superveniente. Olha só, gente, eu queria trabalhar agora com vocês de uma maneira um pouquinho mais detalhada aqueles dois controles, aqueles dois sistemas de controle que nós começamos a ver na aula passada, o controle difuso e o controle concentrado. Olha só, no controle difuso, eu estou diante de uma situação, um caso concreto. Então, você imagina, eu já vou estar dando um exemplo já para a gente trabalhar o controle estadual mais posteriormente. Então, olha só, imagine a seguinte situação. Você está no recanto do seu lar, quando de repente você recebe aí uma determinada correspondência, uma notificação do município, dizendo que você está devendo um determinado imposto. E aí você lê aquela notificação e fala, não, você está devendo um imposto X. Nunca ouvi falar desse imposto. Que imposto é esse? Não, está aqui, ó, lei municipal tal, tal, tal. Essa lei criou esse imposto. E aí você fica assim, como assim? O município criou um novo tipo de imposto? Não pode. Os impostos municipais são aqueles que estão previstos lá na Constituição. O município, sim, claro, ele pode criar aquele imposto que já está previsto na Constituição, mas ele não pode, né, criar um novo tipo de imposto. Então, são aqueles três, o ISS, o IPTU e o ITBI, são os três impostos municipais. Então, o que vai acontecer? Eu, contribuinte, eu faço o quê? Eu entro com uma ação de repetição de indébito, se por acaso fui forçado a fazer o pagamento, alguma coisa assim, eu entro com uma ação de repetição de indébito, para quê? Para não pagar, ou para anular aquele auto de infração, enfim, para me livrar, para não pagar, me livrar daquela cobrança indevida, aquela cobrança inconstitucional. Agora, qual é o fundamento do meu pedido? Olha, senhor juiz, você vai ter que me conceder o pedido de repetição em débito, porque a criação, por mais que seja por uma lei municipal, essa lei municipal fere completamente a Constituição.
Eu não entrei com a lei, eu não entrei com a ação para discutir se a lei é constitucional. Eu entrei para resolver meu problema. Mas para poder resolver meu problema, eu precisei entrar na questão da discussão da constitucionalidade. Isso é controle difuso. É o chamado controle também incidental. Mas nós também temos o chamado controle objetivo, né? Então, o controle no processo objetivo, que é o controle concentrado, o controle abstrato. Então, é aquela ação em que nós teremos como objeto exatamente, apenas e unicamente, a discussão de uma lei. Então, imagine que, por exemplo, o Procurador-Geral da República entra com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, impugnando uma determinada lei estadual, porque aquela lei está violando a Constituição Federal. Pode? Pode. É uma ação própria, só vai ser discutido aquilo. Não tem lide, não tem partes, não tem autor, não tem réu. É o chamado processo objetivo. E esse processo objetivo, como ele não tem lide, como ele não tem partes, ele tem algumas particularidades que geralmente nós não temos num processo normal. Aquele caso lá do meu tributo municipal é o chamado processo subjetivo. Eu vou resolver isso no controle difuso. O controle difuso tem partes, tem autor, tem réu e tem as regras normais do processo. Tá? Então, controle difuso, caso concreto. Controle concentrado é uma discussão em abstrato. O objetivo da ação principal é exatamente discutir se aquela lei é ou não constitucional. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos estabelecer. Controle difuso e controle concentrado. Olha só, um ponto também importante que nós temos aqui do controle difuso. Nós já vimos que, historicamente, ele tem origem lá nos Estados Unidos. E o que vai acontecer? Geralmente, quando a decisão de constitucionalidade ou não de uma lei dentro do controle difuso acontece, como ela pode ser feita por qualquer juiz, a decisão tem aquilo que nós chamamos de efeitos interpartes. Tá? Ou seja, se o juiz declara uma lei inconstitucional, a declaração de inconstitucionalidade só vale para o meu processo. Então, eu entrei lá contra o município para declarar a lei constitucional e, consequentemente, não haver aquela cobrança indevida. Se o juiz declarar a lei inconstitucional, só vale para mim e para o município naquele momento, não vale para as outras pessoas. Os efeitos daquela decisão são efeitos interpartes, ou seja, entre as partes. Tá? Esta é a regra geral dentro do controle difuso. Claro que uma outra consequência que nós temos do controle difuso é que essa decisão tem efeitos retroativos. Então, o juiz entende assim, bom, a lei é inconstitucional desde o seu nascimento. Se desde o seu nascimento ela é inconstitucional, ela nunca deveria ter gerado efeitos. Então, geralmente nós teremos o quê? Efeitos retroativos. Tá? Então, no controle difuso, nós temos efeitos retroativos e também efeitos interpartes, apenas para as partes. Só que existe uma possibilidade de haver efeitos para todos dentro do controle difuso. Essa possibilidade está prevista no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Então, imagine a seguinte situação, ainda chegando lá naquele meu exemplo do meu tributo inconstitucional. Entrei com a ação de repetição em débito. O juiz, em sentença, realmente, né, julgou o pedido procedente. Aí o município recorre para o Tribunal de Justiça. Muito bem, o município recorreu e o tribunal confirma a decisão. Não contente, o município faz o quê? Entra com recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Aí, o Supremo Tribunal Federal, né, diante daquele recurso extraordinário, faz o quê? Declara a lei inconstitucional. Realmente, essa lei municipal é absurda, ela é inconstitucional. Regra geral, essa decisão só tem efeitos interpartes, entre as partes. Mas se o caso chegar lá para o Supremo, dentro de um recurso extraordinário, e o Supremo declarar a lei inconstitucional, o que o Supremo faz? O Supremo tem que notificar, dar ciência